Antes de orarmos, é importante silenciar o coração e permitir que a palavra de Deus nos alinhe. Muitas vezes, desejamos que a vida funcione como uma conta exata. Esforço igual a resultado, caminho claro, final previsível. A mente humana busca segurança no controle, na lógica e na explicação imediata. Mas com o tempo, aprendemos que nem sempre a vida segue nossos cálculos e que nem toda estação pode ser explicada pela razão. Existem momentos em que você faz tudo certo e ainda assim as respostas parecem atrasadas. Dias em que você se planeja com cuidado, mas portas se fecham sem aviso. Nessas horas, Deus não está confuso nem distante. Ele continua trabalhando de formas que não podem ser reduzidas à matemática humana. Enquanto tentamos entender o porquê, o Pai já está cuidando do para quê. O mundo costuma medir valor pelo que impressiona: força, aparência, títulos, recursos e reconhecimento. E sem perceber, somos pressionados a provar nosso valor por aquilo que é visível. Mas Deus não depende do que o mundo chama de grande. Ele age além das expectativas humanas. Ele usa o simples, o improvável e até aquilo que parece fraco aos olhos das pessoas. Por isso, a Escritura nos lembra, em 1 Coríntios 1:27, que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias e escolhe as fracas para envergonhar as fortes. Isso significa que você não precisa ser o mais forte para ser escolhido, nem o mais capacitado para ser usado. Quando Deus age assim, fica claro que a glória é dele e não do talento humano. Deus frequentemente escolhe caminhos que não deixam espaço para o orgulho humano. Se ele usasse apenas os mais fortes, o milagre seria explicado pela força. Se usasse apenas os mais talentosos, a glória seria dada à habilidade. Mas quando o Senhor usa o que parece pequeno, todos entendem que foi Ele quem fez. É por isso que você nem sempre consegue prever como Deus vai agir na sua história. Os caminhos do Pai não seguem os padrões que as pessoas esperam. A palavra nos lembra, em Isaías 55:8-9, que os pensamentos de Deus não são como os nossos e que seus caminhos são mais altos do que os nossos. Quando você não consegue entender o que está acontecendo, ainda assim pode confiar em quem Ele é. Deus continua sendo sábio, fiel e bom, mesmo quando o cenário parece confuso. Muitas vezes, o lugar da sua maior luta se torna o cenário do seu maior avanço. Aquilo que você vê como desqualificação, Deus pode estar usando como instrumento. A fraqueza que você tenta esconder pode ser exatamente onde a graça dele se manifesta com mais força. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor declara que sua graça é suficiente e que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Isso muda tudo. Sua limitação não é o fim da história, pode ser o começo de algo maior. Pense em José, traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e esquecido na prisão. Tudo indicava abandono. Mas Deus estava usando cada dor para posicioná-lo. No tempo certo, José pôde declarar em Gênesis 50:20 que aquilo que foi planejado para o mal, Deus transformou em bem. O sofrimento não venceu, o propósito prevaleceu. Há dores que ninguém vê, lutas que você carrega em silêncio e batalhas que parecem não ter fim. Muitas vezes, pensamos que o sofrimento nos afasta de Deus, quando, na verdade, Ele pode nos empurrar para mais perto dele. A Escritura nos mostra isso na história da mulher que sofria com o fluxo de sangue. Durante anos, ela perdeu recursos, forças e dignidade. Tentou tudo o que estava ao seu alcance, mas nada resolveu. Ainda assim, aquela dor não a destruiu. Ela a conduziu até Jesus. Em Marcos 5:28-29, a palavra diz que ela declarou em seu coração: "Se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada." Quando ela tocou, imediatamente foi restaurada. A fraqueza dela não impediu o milagre, foi o combustível que a fez avançar.
Aquilo que parecia o fim se tornou o início de uma nova história. Às vezes, Deus permite que cheguemos ao limite para que aprendamos onde está a verdadeira fonte da nossa esperança. Você não está sozinho quando as provações surgem. Existem batalhas que você não escolheu, lutas que não planejou e caminhos que parecem mais difíceis do que imaginou. Ainda assim, você tem um Salvador. Jesus Cristo é aquele que faz caminho onde não existe caminho. O Salmo 34:19 nos lembra que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Deus sabe como alcançar você exatamente onde está. Ele não se intimida com o caos, nem se afasta da bagunça. Romanos 8:28 nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nem tudo é bom, mas Deus trabalha tudo para um propósito maior. Nada é desperdiçado quando Ele está escrevendo a história. O que você sente agora é real, mas não é definitivo. O que seus olhos veem hoje pode ser confuso, mas Deus ainda não terminou a obra. Há momentos em que tudo o que conseguimos fazer é confiar, mesmo sem entender. E é exatamente aí que a fé se aprofunda. Confiar quando não conseguimos enxergar é descansar no caráter de Deus, não nas circunstâncias. A palavra nos consola no Salmo 23, quando declara que o Senhor é o nosso pastor. Ele nos conduz a pastos verdes, nos leva a águas tranquilas e restaura a nossa alma. Quando a alma está cansada, Ele restaura. Quando a mente está sobrecarregada, Ele acalma. Quando o coração está inquieto, Ele continua guiando com cuidado e amor. Confiar em Deus é permitir que Ele abra as portas certas e feche as erradas, mesmo quando isso dói. É aceitar que o tempo dele é perfeito, ainda que o nosso coração queira respostas imediatas. A mão do Pai sobre a sua vida vale mais do que qualquer aprovação humana. Mesmo quando sua caminhada não parece impressionante para os outros, Deus continua presente, sustentando cada passo. Agora nos aproximamos em oração. Pai Celestial, muitas vezes desejamos controle, clareza e respostas rápidas, mas hoje reconhecemos que a verdadeira fé não se baseia no que conseguimos medir, e sim em quem Tu és. Tu és santo, fiel e presente. Mesmo quando não entendemos o que acontece ao nosso redor, escolhemos nos aproximar de Ti, porque a nossa paz nasce da Tua presença. Pai Celestial, hoje eu me coloco diante de Ti reconhecendo que preciso mais da Tua direção do que das minhas próprias respostas. A Tua palavra diz em Jeremias 33:3 que, quando clamamos, o Senhor responde e revela coisas grandes e ocultas que não conhecemos. Por isso, eu clamo agora. Abre os meus olhos para enxergar o que o Senhor está fazendo, mesmo quando ainda não compreendo. Fala ao meu coração, guia meus passos e entra em cada área da minha vida que precisa da Tua intervenção. Quebra, Senhor, todas as correntes que tentam me impedir de avançar. Correntes emocionais, espirituais, familiares, profissionais e mentais. Eu entrego a Ti pesos que não consigo carregar sozinho. Assim como libertaste Paulo e Silas, liberta-me de tudo aquilo que me mantém preso. Abre portas que foram fechadas injustamente e remove todo o fardo que tem atrasado o meu caminhar, para que eu viva a liberdade que o Senhor preparou para mim. Jesus, há poder no Teu nome. Diante do Teu nome, montanhas se movem, tempestades se acalmam e cadeias caem. Ensina-me a alinhar minhas palavras com a Tua verdade. Eu rejeito o medo e escolho declarar vida, fé e esperança. Espírito Santo, guia-me, ensina-me e relembra a palavra quando a dúvida tentar me dominar. Conduz-me para longe de escolhas que ferem o meu futuro e aproxima-me da vontade de Deus. Eu confio que mesmo no tempo de espera, o Senhor está trabalhando. Creio que a Tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Entrego meu caminho a Ti, descanso na Tua fidelidade e agradeço, porque sei que o Senhor está no controle.
Em nome poderoso de Jesus Cristo, eu oro. Amém. Se você recebeu essa oração com fé, escreva Amém e declare que você crê na vitória que Deus está preparando. Ao curtir e compartilhar, você ajuda essa oração a chegar onde Deus quer tocar. Seja um canal de bênção